Glória a Deus. Sada Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Estava esperando ali das 7h30, enquanto eu estava batendo um papinho aqui com os irmãos, amém? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado hoje? Certamente que sim, né? Na hora que você entrou, você deu um abraço, deu as boas-vindas, eu acredito nisso. Mas nessa noite, nesse momento, iniciando mais um culto de adoração ao Senhor, iniciando mais uma noite de adoração, nós vamos mais uma vez olhar para o nosso irmão que está do nosso lado e vamos dizer que a paz seja convosco, amém? Amém. Aleluia. Derrama a bênção sobre esse irmão que está do seu lado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida dele, esteja na sua vida também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa. Aleluias. Hoje eu gostaria de pedir algo para vocês. Parece uma coisa absurda, extremamente absurda, mas o Espírito Santo de Deus nos fala no meu coração nessa noite, onde você está. Seja você trancado no seu quarto, seja você falando com Deus, seja você na presença de Deus. Às vezes a gente se veste de uma maneira tal, fala, não, agora eu quero parecer uma pessoa mais importante, agora eu quero ser uma pessoa que todos vão olhar para mim aqui e vão ver um Davi forte, vão ver um Davi ali que está ministrando louvor, vão ver um Davi lá em cima que está maior, né, porque eu estou em cima aqui do altar. Amém? E às vezes nós nos revestimos por algo que as pessoas querem que nós queremos que as pessoas vejam. Amém? É importante isso. É importante a gente não deixar transparecer algumas coisas. Mas agora na presença de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E seja você no seu lugar. Se você é uma pessoa que gosta de glorificar a Deus alto, seja você. Se você gosta de fechar os seus olhos, falar com Deus ou com o seu pensamento, irmão, seja você. Nós somos pessoas diferentes nesse lugar. Nós somos pessoas com personalidades, isso não me deixa encantado. O que Deus fez nas nossas vidas, pessoas diferentes, habitar o mesmo ambiente. E às vezes queremos nos moldar ou moldar a outra pessoa que está do nosso lado para se parecer conosco. Mas Deus nos fez diferente de um e de outro. Deus me fez diferente do nosso irmão Marcos, que é uma bênção na nossa vida. E ele tem sido uma bênção na minha vida. Deus me fez diferente da Ana Paula, do Leandro. Deus me fez com a minha personalidade. Então, seja você nesse momento. Feche seus olhos. Fale com Deus. Seja sincera, Deus. Nós não precisamos orar, falar palavras difíceis aqui. Hoje está na moda falar algumas palavras difíceis. Tanta coisa aí que pregadores que estão na mídia a todo momento falam. Fala, poxa, que palavra é essa? Será que é bom? Né, pastor? Rapaz, esse cara tá falando línguas estranhas aí. Às vezes é uma palavra que a gente não sabe. Então seja você no seu lugar. Seja você na presença de Deus, amém? Feche seus olhos e entregue nessa noite a sua adoração, a sua gratidão na presença do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Oh Senhor, nessa noite nós viemos como estamos, ó Deus, como somos, ó Pai, e nos entregamos à Tua vontade nessa noite, nos entregamos, ó Deus, à Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que se algo mudar em nós, ó Deus, venha ser, ó Deus, o nosso coração duro, que venha ser o nosso coração fechado para as coisas espirituais. Deus, que se algo mudar em nossas vidas nessa noite, venha começar por nós mesmos, ó Pai. Deus, nós queremos entregar nessa noite a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Assim como
outrora o Senhor fez, ó Deus, pelas nossas vidas, que se entregou para o redimir dos nossos pecados, ó Pai. Nessa noite nós queremos entregar em gratidão a Ti, Senhor. Ó Senhor, nós queremos, ó Deus, abrir os nossos ouvidos para que o Senhor, para que nós possamos novamente escutar a Tua voz, ó Deus. Então, em nome de Jesus, a Tua palavra diz: venha como estás, e o Senhor vai nos transformar, Deus. E o Senhor vai nos encher daquilo que o Senhor quer, ó Deus. A mudança que o Senhor quer é o Senhor que vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, que quando nós mudarmos, ó Deus, quando nós mudarmos, ó Deus, quando o Senhor nos mudar, as pessoas vão enxergar a mudança em nós, ó Deus. E vão ser impactadas e vão ser mudadas. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir o nome santo do Senhor aí onde você está? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos louvar aqui um louvor bem agitado, bem alegre. E seja você no seu lugar, tá bom? Se você gosta de dançar, pular na presença de Deus, fique à vontade. Se você já é mais reservado, adore a Deus aí no seu lugar, tá bom? Todo mundo sabe aí direita e esquerda? Eu já não sei, né, que eu fui para a esquerda. Para a direita e para a esquerda, a minha frente e para trás. Se você pode nessa noite, dance na presença do Senhor, tá bom? Deixa o Senhor agir na sua vida aí, deixa o Senhor agir no seu coração. Glória a Deus. Bata a palma nessa noite se você sentir a vontade. Glorifique a Deus. Aleluia. O Senhor nos dá a direção para onde nós queremos ir. Aleluia. Onde eu for a tua atenção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei os meus celeiros. Meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta nos meus pés, possuirei. Sempre me há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, à esquerda, à minha frente, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado. Mais uma vez, por onde eu for, por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim, coloca a mão na sua cabeça. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. E por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Davi levava a arca para a casa de Obed-Edom, a cada 6 passos ele parava e sacrificava. Aleluia. E Davi fazia isso dançando e saltando com todas as suas forças.
Aleluia, você vai colocar a mão na sua cabeça agora, nesse momento. E você vai dizer palavras de bênçãos. E você vai profetizar sobre a sua vida, porque o Senhor nos dá autoridade para isso. E você vai dizer, aleluia, prosperarei. Mais uma vez, prosperarei. Prosperarei. Mais uma vez, declara, prosperarei. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás e por todo lado. Aleluia, coloca a mão no seu irmão aí nessa noite e profetiza sobre a vida dele. Derrama, Senhor, toda sorte de bênção sobre essas pessoas, sobre essas vidas que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Oh, Santo Deus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aplaudam o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, é bom a gente se soltar na presença de Deus. Mexer o corpo, se mexer, se movimentar faz parte da nossa vida. Sabe, alguns aqui gostam de futebol, outros gostam de qualquer outro tipo de esporte, de comemorar uma vitória, de comemorar algo. Quantos aqui já gritaram bem alto gol quando o seu time fez gol? Não se importava com o vizinho, não se importava com quem estava na sala. Acordava às vezes as crianças que estavam dormindo. Quantas vezes a mulher que está do lado aí, vai acordar a criança. Quantas pessoas já comemoraram com a vitória? Deu um grito bem alto, eba, consegui. Quando nós éramos no mundão. Quantos aqui já... Aqui entre nós, irmãos, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quantos aqui já comemoraram o joguinho do bingo quando estava no mundão? Ei! Essa energia nós temos que colocar na presença de Deus. Como eu disse aqui, tem umas pessoas que são mais reservadas. É natural, Deus nos fez assim, Deus nos fez diferente. E às vezes nós que somos mais explosivos, no meu caso eu sou mais explosivo, eu gosto de comemorar, eu gosto de gritar gol, no exemplo do gol. Chego na igreja, eu abaixo a cabeça e... Obrigado, Senhor. Não, o Senhor quer que você seja você. A mesma energia que você grita gol, você não precisa gritar da boca para fora, mas se você sentir a presença, faça isso. É você, sendo você. Amém? Entenda que eu não estou impondo aquilo que você é, aquilo que você deve fazer, mas seja você. Deus tem ministrado isso no meu coração. E às vezes por não sermos nós mesmos, nós nos impedimos e nos limitamos de alcançar algumas coisas, principalmente no reino de Deus. Será que nós temos coragem de falar do futebol, como vai o campeonato? Será que nós temos coragem de falar como anda a novela para os nossos amigos? É bem mais fácil falar da presença de Deus do que da presença de Deus. Você assistiu a novela ontem, você assistiu o jogo ontem. É mais fácil do que, cara, eu participei de um culto ontem que Deus falou grandemente comigo. É mais fácil a gente falar das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Então nós precisamos nos moldar na presença de Deus e sermos nós na presença de Deus, para que Deus faça transformação nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente
haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça. Oh Deus, seja sobre nós nesse lugar. De Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, um homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Essas palmas, irmãos, elas são relacionadas a uma adoração que você tem com Deus também. Quando você bate palmas, em cada final de louvor,
Você tem que entender que nós não somos merecedores dessas palmas. Cristo é, Jesus é merecedor. Ele merece a honra, a glória, o louvor, a majestade. Sabe, e quando nós doamos as nossas mãos para bater palma para o Senhor, não é simplesmente palmas para as músicas, palmas para o ministério de louvor, palmas para quem vai ministrar a palavra. É um ato de adoração como nós estamos fazendo para o Senhor também. Quando nós fechamos os nossos olhos e direcionamos o nosso pensamento ao Senhor, ao que Ele pode fazer e já fez pelas nossas vidas, é um ato de adoração ao Senhor. Quando nós colocamos a mão sobre o ombro do nosso irmão e dizemos: irmãos, eis-me aqui. O Senhor te ama, Jesus te ama e eu também. É um ato de adoração ao Senhor. Então entenda que adoração é nós estarmos na presença e fazendo a vontade de Deus. E nada melhor que estarmos aqui nesse ambiente de adoração, nesse ambiente no qual nós cremos e temos certeza que o Senhor está. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, se você fechar os seus olhos aí neste momento e se esvaziar deste ambiente, se esvaziar do louvor, se esvaziar desse som e trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, eu tenho certeza que Ele vai ministrar algo no seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai alcançar aquilo que está doendo, onde o homem não pode alcançar, onde o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa esposa, o esposo pode alcançar. O Senhor é o único que pode, que conhece o oculto, profundo, escondido dos nossos corações. Aquilo que nós guardamos em secreto no nosso quarto, escondido, sussurramos, aquilo que o nosso coração anseia, que o nosso coração arde, o Senhor conhece, nosso Deus conhece. Quando o Senhor se entregou na cruz, Ele já sabia das nossas aflições, pois Ele levou sobre Ele as nossas aflições. Então não há nada que escondermos do Senhor, mas sim há uma esperança de entregarmos para Ele e falar: Senhor, o Senhor sabe onde está doendo, então cura nessa noite em nome de Jesus. Eu não quero mais sentir dor, eu quero adorá-lo, Senhor. Eu não quero mais sentir angústia. Eu quero que o Senhor, ó Deus, saiba que eu sou grato por levar, ó Deus, sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Não quero passar por essa prova sozinho, Senhor, embora essa prova tenha me ensinado muito, mas eu não quero passar ela sozinho, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo nessa noite. Feche seus olhos. Aleluias. Porque dele, por ele. Ouve essa canção, igreja. Porque dele, por ele, para ele. Isso, adora o Senhor. Mais uma vez, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, mais uma vez declarar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém.
profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Você entende isso? O saber e o conhecer de Deus, Ele conhece. Não há nada que possamos esconder, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, entenda isso, quão insondáveis. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Só a igreja, Ele. A Ele a sempre, mais uma vez a Ele a glória. Declare que somente a Ele, a Ele a sempre, amém. Aplauda bem forte ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é tremendo o que Deus faz na vida da gente. Gostaria já de aproveitar esse momento, falar dos dízimos, das ofertas, amém? Glória a Deus. Logo após o pastor Leandro vai estar aqui orando para os dizimistas, os ofertantes e as crianças. Amém, pastor Leandro? E é interessante que nesse louvor nos mostra que não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Nunca foi sobre nós. Sabe, irmãos? A partir do momento que o Senhor nos resgata, nos tira daquele velho homem, e nos traz a vontade, a boa, perfeita, a vontade, a agradável presença do Senhor. Deixamos isso em nós e pensamos nele. O Senhor tem nos entregado grandes coisas, o Senhor tem nos entregado uma família. Será que nós temos preservado a nossa família? Será que nós temos prestado atenção na nossa família? O Senhor tem nos dado um emprego, será que nós estamos no nosso emprego apenas para ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento? Ou será que o Senhor nos dá várias outras oportunidades de levar a presença do Senhor no nosso emprego? Aleluia. Nós vamos estar aqui dando os nossos dízimos, as nossas ofertas, ofertando se não financeiramente, ofertando a nossa presença na presença de Deus, a nossa vida na presença de Deus. Mas quando você vier aqui dar o dízimo e dar oferta, pense que é o Senhor que te deu antes. O Senhor que proporcionou você estar aqui, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar adorando o Senhor. Logo após o pastor Leandro vai estar orando, amém? Glória a Deus. Igreja, ajuda aí nesse louvor que já não tem garganta mais. Amém?
ofertas de gratidão. Obrigado por esse templo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos ao senhorio desta reunião a ti. Seja exaltado o nome de Cristo, e se contemple tua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Levanta a mão pro seu irmão. Que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, aleluia. Aplauda bem forte o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Temos aqui os dízimos. O dízimo do Diego, do pastor Pedro. Tudo bem. Tudo bem. E da Viviane dos Santos. E algumas ofertas aqui em Anônimos. Irmãos, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Momento de consagração. Momento, como Davi disse aqui, né? Muito importante no reino de Deus, onde no ato de fé nós ofertamos e trazemos nossos dízimos ao Senhor como ato de obediência, e a oferta num ato de fé, porque nós acreditamos que o Senhor é o nosso Deus e nós estamos incluídos no seu reino. Amém? Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento até aqui, pelo louvor, pela palavra, pela ministração, pelas músicas, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá de trazermos as nossas ofertas, o nosso dízimo, a casa do Senhor. Uma terra, Senhor, uma terra próspera, uma terra frutífera, uma terra, Senhor, que é uma terra boa, Deus, uma terra que tem dado frutos. E nós acreditamos, ó Deus, nesse ato de fé, que o seu reino vai ser estabelecido, Senhor, neste lugar, nesse bairro, nessa cidade. E por isso nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor dá de nós trazermos nossos dízimos, nossas ofertas. E os irmãos e as famílias que ofertaram aqui, Senhor, que trouxeram as suas sementes, que elas sejam abençoadas, ricamente abençoadas. E tudo que eles colocarem as mãos, Senhor, prospere. E aqueles que não puderam por algum motivo, ó Deus, ainda eles não puderam, mas um dia, Senhor, eles estão esperando a bênção do Senhor sobre a vida deles, para que eles possam cooperar também com a obra de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes. Amém. Oramos, Senhor, pelas crianças, as nossas crianças que estão aqui, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que cabe a nós, Senhor, os pais, os pastores, os líderes da igreja, ensinar as crianças no caminho em que devem andar, ó Deus. Essa responsabilidade não é do Senhor, mas o Senhor deu para nós, pais e mestres, pais e líderes. Então, Senhor, primeiro nos ajude a ensinar as nossas crianças no caminho em que elas devem andar, ó Pai, para que nunca, jamais elas se desviem deste caminho. E essas crianças que estão aqui, ó Pai, nós declaramos, e neste mundo tão perverso, Deus, nessa sociedade tão corrompida, tão difícil, nós declaramos que essas crianças jamais serão tocadas, ó Deus, por nenhum motivo que não seja aqueles que vêm do Senhor, ó Pai. Que elas nunca sejam influenciadas, ó Deus, por pessoas que não são, Senhor, do seu agrado, da sua vontade. Elas serão prósperas, abençoadas, guardadas, protegidas. Serão, Senhor, direcionadas na sua vida espiritual, sentimental, Senhor. E tudo que elas fizerem, ó Deus, elas serão abençoadas e prósperas. Por isso, Senhor, guarde essas crianças até o último dia da sua vida. E que nunca, jamais, Senhor, elas se desviem dos seus caminhos. E onde elas estiverem, ó Pai, a sua mão poderosa esteja guardando
abençoando, Senhor, estas nossas crianças, os seus pais e a sua família, em nome de Jesus, porque nós cremos no poder de Deus que opera em nós. Amém, queridos? Aplauda o Senhor bem forte. Opa! Vamos receber aqui, ó. Esse você aplaudiu pela oração, né? Agora vamos receber o nosso querido pastor Paulo. Vai trazer uma palavra maravilhosa para nós aqui. Amém? Uma salva de palmas aqui pro pastor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Segunda é sempre bem melhor, né? Que a graça e a paz seja com todos. Deus abençoe a vida de cada um dos amados em nome de Jesus. E já nós sentaremos. Eu só quero pedir para que você, por favor, aproveitar que está de pé, você possa estar abrindo sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Sempre vai continuar sendo. Amém, irmãos? Os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Livro de Provérbios. Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 18. A princípio nós estaremos lendo aqui em nome de Jesus. Provérbios capítulo de número 12, verso de número 18, em nome de Jesus. Estaremos falando um pouco nessa noite a respeito de relacionamento nosso lar, mas também nosso relacionamento com Deus. Você encontrou? Se você não encontrou, domingo que vem tem escola bíblica, tá bom? Mas se você encontrou, continua domingo às 11 horas escola bíblica. Mas está escrito assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Amém? Eu me lembro, irmãos, que a professora fazia assim com a gente. Para a gente guardar uma palavra, a gente repetia. Ela falava, a gente repetia. Era assim com você também? Lá na minha escola era assim: repete, guarda, funciona mesmo. Então eu vou ler, eu vou pedir para que você repita comigo em nome de Jesus, pode ser? Amém? Então vamos lá, fala assim comigo: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Se assente, querido, se assente, por favor, se assente nessa hora. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem colocado uma responsabilidade nas nossas mãos. Deus, Ele tem feito isso. Deus tem colocado coisas poderosas nas nossas mãos. E assim, nós entendemos que quando nós falamos assim relacionamento, hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento tanto com Deus, quanto também na nossa vida conjugal, como também nosso relacionamento ali no mundo secular. Porque nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes muitas pessoas conhecem princípio, mas os princípios infelizmente muitas vezes são deixados de lado. Mas há pessoas, irmãos, na nossa caminhada, quero procurar ser bem breve nessa noite. Há pessoas durante a nossa caminhada, não sei com que tipo de pessoa que você tem relacionamento no seu dia a dia, né? Além de Deus, mas há pessoas na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que ferem até mesmo sem perceber com palavras. Acontece isso com você? Ou será que é só comigo que acontece algumas coisas? Com você também, né? Há pessoas, irmãos, que com palavras até mesmo ferem, muitas vezes inconsciente, mas muitas vezes consciente, caso pensado. É assim com você também ou não? Você fala, né, ali com uma flecha ali, né? E há pessoas, irmãos, que muitas vezes trazem palavras que ferem, muitas vezes para mostrar, muitas vezes autoridade. Claro, de uma forma errada se mostra autoridade, porque a autoridade não está diretamente naquilo que se impõe, mas a autoridade se conquista. Amém, querido? Então, querido, a palavra do Senhor, ela nos diz aqui, querido, que existem palavras que ferem como espada. Ou seja, uma espada, quando se fala aqui a respeito de uma espada, irmãos, ele está baseado naquilo que era muito comum no dia dele. Ele usava aquilo que ele tinha na época. E quando se fala assim a respeito de uma espada, é algo assim literalmente afiado. Mas a espada normalmente era utilizada para combater o inimigo e não
as pessoas que estão ao redor. Amém, queridos? Está entendendo? Então a espada se usava normalmente para defender e para atacar em momentos de guerra. Então nós entendemos, irmãos, dentro desse contexto, que na nossa família nós não temos inimigo. Amém, irmãos? Ou temos, irmãos? Tem inimigo lá dentro de casa ou não? Não tem não, né, irmãos? Quando o Senhor... Deixa eu cortar mal pela raiz aqui. A palavra do Senhor diz, e eu quero justificar isso, tá? Daquilo que eu estou falando, que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. A palavra de Deus existe, tá? Mas ele dizendo isso com relação à aceitação da palavra, que haveria um conflito por causa da palavra, tá bom? Mas os nossos inimigos não estão literalmente dentro da nossa própria casa, mas muito pelo contrário. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores que agem nas regiões celestiais. Amém, querido? Amém, querido? Contra aquilo que vem diretamente contra as nossas vidas. E quanto de nós, irmãos, já não passou por experiências da nossa vida de ter ali até mesmo a pessoa dizer assim: eu perdi o controle e as palavras simplesmente saíram, né? Sabe aquelas palavras que são ditas muitas vezes de uma forma inconsciente? Quantas vezes aconteceu isso na nossa vida? É ou não é? Palavras que simplesmente escapam, né? E a gente não percebe. E nós entendemos, irmãos, quando nós falamos assim a respeito de relacionamento, a Bíblia me diz que na multidão de palavras existem as transgressões, lá elas surgem, na multidão de palavras, quanto muito se fala. Então quem mais fala, mais erra. Então normalmente nós entendemos, desde, eu creio que faz uns 30 anos mais ou menos que nós nos convertemos, depois disso nós começamos a prestar atenção em mais algumas coisas. Mas nós percebemos, irmãos, que normalmente as pessoas que mais falam, mais elas pedem perdão. Sabe aquelas pessoas que gostam de falar? Falar. Importante para ela falar. Ela gosta de falar. Sabe, irmãos? O negócio dela é falar, é botar para fora. Normalmente são as pessoas que mais têm problema de relacionamento. Normalmente são as pessoas que mais pedem perdão. Isso no mundo lá fora, isso nas nossas igrejas, e isso dentro dos nossos próprios lares. Por que normalmente tem pessoas que pedem perdão constantemente? Claro, não para Deus, mas para a pessoa que está do lado, irmãos. Porque falou muitas vezes sem pensar e não programou aquilo que ia dizer. E aí o perdão vai junto, né? A gente tem um testemunho aqui, irmãos, de uma pessoa. Até é engraçado assim, porque assim, irmãos, tem coisas que a gente começa até a ignorar, né? Mas tinha uma pessoa que, né, fazia parte assim de um grupo nosso que familiar isso, tá? Toda semana, irmãos. Por um tempo eu comecei a achar engraçado, mas repreendendo, claro, em nome de Jesus. Mas toda semana, irmãos, ela vinha pedir perdão. Essa pessoa vinha pedir perdão, né? Porque tinha falado contra nós, né? Nós aqui, família, casa, por causa de uma liderança espiritual. Mas toda semana, irmãos, batia na porta, então, pastor, nós viemos pedir perdão. Mas por quê? Então aqui, essa semana nós falamos mal de vocês, e quando estávamos lá na rodinha e falamos isso, falamos aquilo, eu falei, amém, 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 irmão. Deus abençoe, vai com Deus, está liberado, vai na bênção. E na outra semana também. E chegava de novo, a gente até brincava aqui no bom sentido, né? Tocava a campainha, a pessoa dizia, sou eu. Nós pensamos assim, que será que agora, qual que será que vai acontecer agora, né? Pedir perdão por que agora será? Mas praticamente toda semana. Mas aquele vulcão, sabe? Quando aparece alguma coisa assim, entra em erupção, sai jogando larva para tudo quanto é lado, né? Mas, ou seja, muitas vezes, muitas palavras, muitas vezes sem ser programadas, elas infelizmente, elas vão para lugares onde muitas vezes ela não devia ter ido. E muitas vezes atinge o coração, talvez, de quem nós não gostaríamos que isso acontecesse, que atingisse. Mas, irmãos, e isso, irmãos, tanto de um lado quanto de outro, né? Tanto muitas vezes nós falamos, quanto muitas vezes nós ouvimos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor, Deus, Ele trata das nossas vidas, e muitas vezes nós achamos que o Senhor trata de uma maneira dura conosco. Você já teve essa impressão? Ou foi só o pessoal aqui da Bíblia que Jesus fez o primeiro discurso de uma multidão, sobrou só 12? E ele falou assim, não estou com vocês também os 12. Um de vocês está invertido aí. Você já viu essa passagem? Então, mas o Senhor aqui, Ele está falando a respeito de uma maneira para organizar, para alinhar realmente as pessoas, para trazer as pessoas para a visão de Deus. Mas aqui, irmãos, quando a palavra do Senhor diz que
quando esse momento de reconciliação entre nós e Deus, esse pedido de perdão, até mesmo entre nós e Ele, ou até mesmo entre nós e as pessoas que estão do nosso lado, esse momento de reconciliação, e é sempre necessário reconciliação, amém, irmãos? Se há algum problema, a reconciliação, irmãos, nós chamamos de processo de restauração, nós chamamos de juntar os caquinhos e procurar fazer algo através daquilo, nós chamamos isso de reconciliação. Mas tudo isso, irmãos, quando uma palavra é lançada, por exemplo, o perdão faz bem, mas nós entendemos que isso não cura. Ele apazigua toda a situação. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoou aquele que se achega diante dele. Curou, irmãos? Não. Nos perdoou e nos deu um passaporte para o céu. Mas quantos estão feridos por palavras que nós recebemos e nós carregamos até hoje? Quanto nos seus relacionamentos, irmãos, tem dificuldade de se entregar muitas vezes porque foi ferido no mundo lá fora? Tem algo que estou lembrando que está na minha mente, está no meu coração, está quase saindo pela minha boca. Bom, mas se eu lembrar, eu resmungo aqui um trecho para você, de uma canção que diz exatamente isso, de feridas que muitas vezes o mundo próprio, o sistema do mundo e as pessoas que não conhecem a Deus trazem para nós, sabe? Isso traz muitas vezes trauma. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas basta entregar a vida para Jesus, está tudo resolvido. Não, irmãos, muitas coisas nós precisamos resolver dia após dia, amém, irmãos? Não, pastora, mas é só entregar a vida para Jesus, tá? E por que muitas pessoas elas entregam a vida para Jesus e carregam um peso ainda nas suas vidas e ainda continuam lembrando do passado? Porque muitas vezes precisam ser curados, precisa passar por processo de restauração, precisa muitas vezes de uma cura interior, precisa arrancar algumas coisas, querido, que está ferindo ainda por dentro, e muitas vezes a pessoa ela não consegue resolver. Muitas vezes, irmãos, a pessoa ela carrega sentimento durante tanto tempo, aquilo que aconteceu no mundo lá fora com ela, e ela guarda como algo assim de consideração no seu coração, sabe? E às vezes quando ela acha oportunidade dentro do cristianismo, ela lança, mas é coisa que ela trouxe lá de fora, e ela encontra essa dificuldade, né, de muitas vezes deixar com que o velho homem venha se apagar, e de vez em quando nasce o homem antigo, né, o velho homem, né? Ele nasce lá. Pastor, quando é que você sabe que nasce o velho homem? Bom, de vez em quando são uns palavrão, são uns negócios assim meio, né, umas línguas estranhas nesse sentido, né? Ou seja, o velho homem, a velha natureza nascendo, a velha natureza querendo tomar conta muitas vezes da situação. Mas, querido, muitas vezes traz trauma para a nossa vida, traz bloqueio na nossa mente, principalmente família, sabe? Famílias que muitas vezes carregam maldição sobre si, né? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, o pai ou a mãe dizer para a filha, para o filho, quando por um motivo ou outro, quando você crescer você vai ver, você vai passar por dificuldade assim, quando você casar você vai ver o problema que você vai carregar sobre a tua vida. Quantos já ouviram isso? E alguns dizem assim, pastor, mas isso é passado. Não, não é passado, irmãos, isso não é passado, isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Você sabia que a palavra no mundo espiritual, ela não passa, mas ela permanece sempre viva, assim como a palavra de Deus? Você sabia disso? A palavra do Senhor diz aqui no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, que a palavra do Senhor, ela vai, e enquanto ela não encontra o resultado, ela não volta vazia. Ou seja, deu brecha, a palavra do Senhor, ela entra no coração da vida da pessoa, né, do coração da pessoa, e cumpre o resultado. Da vida do ser humano também é assim. E muitas pessoas, elas ouvem palavras, elas dizem, muitas vezes não diz nada, e quem cala, consente, concorda, simplesmente. Muitas vezes não, a pessoa diz assim, mas eu não disse sim nem não. O fato de não termos rejeitado já é um sim, porque houve uma concordância de um lado, e nós simplesmente dissemos amém com o nosso silêncio. Nosso silêncio, irmãos, diz muita coisa. No silêncio se diz muita coisa. Com o silêncio nós concordamos. Com o silêncio muitas vezes nós reprovamos, nós deixamos pessoas pensando em algumas coisas através do silêncio. O silêncio ele diz muito, e nós precisamos aprender a trabalhar ali através do silêncio. Deus trabalha através do silêncio, muitas vezes nas nossas vidas, é assim, né? Ou seja, um relacionamento. Jesus, quando ele não queria responder algumas coisas, ele lançava uma outra pergunta, ou seja, mas daquilo que eles queriam saber, ele ficava em silêncio, como quem diz assim, não é para vocês, sabe, querido?
mas nós entendemos que Deus nos deu os lábios abençoados, amém, querido? Nós entendemos que Deus nos deu lábios para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para abençoar as pessoas que estão do nosso lado, amém, querido? Abençoar nossa família, abençoar nossos irmãos e abençoar aquilo que Deus pediu para que nós abençoássemos e quebrar toda obra contrária àquilo que se levanta em nome de Jesus. Mas, querido, e não é à toa muitas vezes que a Bíblia recomenda a nós não tratarmos alguns assuntos, quando o momento está acalorado, quando a situação está quente, quando as conversas elas estão ali, querido, aquecidas. Eu estava até ministrando esses dias sobre Atos dos Apóstolos, e houve uma conversa ali acalorada entre os apóstolos a respeito da decisão de lei, graça, processo de transição, aquilo que ficaria, não ficaria, passaria para um outro tempo ou não, ou seja, mas claro, lá homens de Deus tomando decisões a respeito do reino, mas a palavra do Senhor pede para que não tomemos decisão quando nós estamos ali no calor do momento, porque pode ser que saia palavras ali ou decisões que, porque nem todas as pessoas falam aquilo que elas querem, irmãos. Nem todas as pessoas falam aquilo que elas querem. Pastor, eu falo exatamente aquilo que eu quero. Vamos fazer uma prova aqui? Por que muitas vezes, quando há em situações ABC das nossas vidas, depois que passa o momento, você diz assim: eu devia ter dito isso, isso, isso. Quantos aqui já fizeram isso? Eu devia ter falado tal coisa. Ou seja, nem sempre falamos aquilo que nós queremos. Nem sempre, né? Os momentos são testemunhas disso, né? Ou seja, e nem sempre também, irmãos, nós agimos como nós queremos agir, nem sempre. Depois que o momento passa, a pessoa diz: eu devia ter feito isso. Chega em casa, começa a refletir: eu deveria ter feito aquilo, mas não fez, né? Ou seja, muitas vezes, e nós não nos conhecemos, eu sempre comento sobre isso, nós não nos conhecemos. O momento muitas vezes revela a pessoa, mas nem sempre é aquilo que nós enxergamos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas elas guardam dentro de si, e muitas vezes elas não expõem aquilo que existe dentro do coração delas. E até mesmo em momentos quando nós chegamos diante do Senhor, nem sempre nós falamos aquilo que tem no nosso coração diante de Deus. Muitas vezes nós encontramos bloqueio até mesmo diante do Senhor. Muitas vezes nos envergonhamos da nossa própria vida, até mesmo diante de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que nem todas as pessoas elas dizem exatamente, ou elas pedem perdão exatamente por aquilo que fizeram. O salmista, irmãos, quando ele usa essa expressão, quando acontece isso com ele também, ele diz assim: quando eu me calei, os meus ossos se secaram. Ele se sentiu como que os ossos dele fossem envelhecidos, porque ele não havia confessado diante do Senhor a sua culpa, mas ele sabia qual era a sua culpa. E ele diz: quando confessei diante do Senhor, ele sentiu como que fosse um alívio, um refrigério descendo para a tua alma. E muitas pessoas elas vivem afadigadas, sabe? E a maioria das pessoas, irmãos, que tem problema de AVC, problema de coração, coisas assim, irmãos, são pessoas que não falam aquilo que elas deveriam falar, e elas não encontram pessoas que elas podem abrir o coração realmente, e elas vão guardando dentro de si, irmãos. E se elas não encontram a válvula de escape, lá na frente explode. Puf! Aí acontece muitas vezes o pior. Ou acha a primeira vítima e descarrega, né? E normalmente as pessoas que são mais carentes, irmãos, nessa área, eu percebo fácil porque eu falo pouco, né? Quando pelo menos eu estou em momentos de roda ou momentos de comunhão, seja trabalho, seja o que for. Mas existem pessoas que a gente chega do lado, irmãos, e a gente conversa. Se uma palavra vai, ela volta também, nada mais que aquilo. Mas existem pessoas, irmãos, que a gente encosta do lado, irmãos, em 5 minutos a gente fica sabendo a vida todinha. A vida todinha em 5 minutos. Pastor, isso é um defeito? Não, irmãos. Muitas vezes a pessoa tem uma carência dentro dela, e muitas vezes ela não tem quem ouve ela. E ela encosta do lado, ela diz tudinho, tintim por tintim. Mesmo a gente muitas vezes nem querendo saber de algumas coisas assim que são íntimas, né? A gente dá um passinho assim para trás, se falar, falou. Se não falar, deixa para lá, né? Mas, ou seja, que por questão de ética. Mas nós entendemos, irmãos, que muitas vezes nós carregamos coisas dentro de nós. E muitas vezes precisamos colocar para fora, respeitando sempre o limite de cada pessoa. Amém, querido? Assim como foi ministrada, foi colocada muito bem a respeito de diferenças. Nós somos diferentes, totalmente diferentes um do outro. Ninguém é igual a ninguém. E eu louvo a Deus por isso, porque assim como um dia não é igual ao outro, nunca foi, nunca será.
assim também nós não somos iguais a ninguém. E Deus fez questão de colocar todo mundo diferente, morando no meu planeta Terra. E diz aí, olha, vocês vão precisar se entender e mostrar o amor no meio de tudo isso aí. E quando a gente pôs a aliança no dedo, irmãos, aí, né? Aí o cavaco voou, porque assim, você vai casar com quem você não, né? Você nem conhece direito praticamente, porque quando as coisas começam a acontecer, que você vai conhecer. E às vezes a pessoa fala assim, agora que vem se revelar, né? Porque quando casou, eu sempre comento com a minha esposa, né? O excesso de carinho, às vezes, ela fala, para. Eu falo assim, quando eu namorava não era assim, né? Agora, né? Chegando na veieira, começa aquelas coisas, né? Para, né? Que história é essa? Quando eu namorava era diferente, né? Quando eu namorava, né? Mas, ou seja, mas o que nós entendemos, querido? Nós entendemos, querido, que muitas vezes o carregar ali o peso, muitas vezes carregar algumas coisas que não são nossas, isso faz o mal para nós. Por que nos nossos dias, irmãos, um dos lugares mais frequentados que eu acredito que existe são as clínicas, os psicólogos e muitas vezes até mesmo muitos psiquiatras? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes no trabalho, irmãos, quando alguém sabe assim, no caso que a gente é pastor, porque, irmãos, a pessoa ela é rapidinho, encosta do lado, irmão, já começa a contar às vezes alguma coisa a respeito da vida e da dificuldade que tem, mesmo a gente muitas vezes não questionando. Por quê, irmãos? Porque ainda está carregando um peso, irmãos, sobre as suas vidas. Mas enquanto nós não liberarmos o peso que há dentro de cada um de nós, irmãos, muitas vezes nós ficamos limitados na nossa busca com Deus. E muitas vezes nós ficamos bloqueados ali, irmãos, para novos relacionamentos, irmãos, para novas entregas, ficamos bloqueados. E até mesmo, irmãos, em momentos e em casamentos até mesmo, irmãos, você sabia que existem pessoas que têm dificuldade até mesmo, irmãos? Nesse processo de transição solteiro para casamento, sabia que tem pessoas que têm muita dificuldade? Como, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade nesse processo de transição. Mundo, até a pessoa chegar a Cristo, tem pessoas que têm dificuldade da mesma forma. A pessoa fica presa muitas vezes, presa dentro de si, sabe? E por isso que muitas pessoas dizem assim, a Bíblia, Jesus, isso não serve de nada. E é por isso que muitas pessoas dizem assim, quando alguém vai casar, já disseram isso para mim, talvez disseram para você, você vai casar, você vai se enforcar, porque para elas é uma forca. Sabe por quê? Porque o relacionamento, irmãos, aquele relacionamento distante que não tem entrega. Quando nós olhamos para Cristo e dizemos que a Bíblia é um livro do passado, vida cristã, isso não funciona, não traz alegria, não traz paz, nem união para lá, não serve para nada. Quando alguém diz isso, irmãos, é porque não teve relacionamento, irmãos. Sabe aquela relação de longe, distante? Tinha um monte de coisas entre a pessoa e Cristo. Mas quando nós chegamos para um relacionamento íntimo com Cristo, nós entendemos que o Senhor é aquele que satisfaz as nossas vidas, amém, irmãos? O Senhor, Ele entra na nossa casa, Ele nos abençoa, abençoa o nosso lar, dá graça para cada um de nós, para que nós venhamos a viver uma vida plena. E quando eu falo vida plena, não estou falando a respeito de uma vida montada no ouro e na prata desse mundo, irmãos, não tem plenitude nisso. Quando eu falo uma vida plena, eu falo a vida de comunhão, irmãos, uma vida em Cristo Jesus. Experimente, irmãos, por um mês, pelo menos por um mês. Se não funcionar, você pode dizer para mim, pastor, esse Jesus seu não dá certo. Experimente por um mês. Faça um voto comigo e com Deus. Todo dia quando você acordar de manhã, tenha pelo menos 5 minutos para Deus. Pouco é tempo, mas faz esse tempo valer a pena, usa de qualidade. Tenha pelo menos 5 minutos com Deus. Depois tenha pelo menos 5 minutos com a Bíblia. E depois, pelo menos no máximo 5 minutos, procura agradar as pessoas que estão do teu lado. Faz esse teste. Tanto você vai se sentir bem, como você próprio vai criar um ambiente do teu lado. E isso vai te fazer bem. Isso vai fazer bem muitas vezes para a tua própria alma. E você vai ver, você vai dizer assim, não, moxa, mas o ambiente mudou. E sabe por que muitas vezes o ambiente muda? Porque nós somos responsáveis pelo ambiente que nós convivemos. Nós somos responsáveis. Através de nós pode acontecer uma guerra, mas pode também ser um ambiente de paz, muita paz. Amém, querido? Amém, amados? Você está entendendo, irmãos? Então, o perdão, irmãos, o arrependimento, ele ajuda, ele apaga, mas muitas vezes ele não resolve coisas que estão muitas vezes dentro do interior. É como alguém, por exemplo, subir num lugar muito alto, irmãos, com um saco de pena e jogar tudo lá para baixo. E depois ela tentar pegar todas elas e colocar no mesmo lugar da mesma forma. Não. Algumas, irmãos, vão se perder, outras vão se sujar,
outras vão se amassar, outras vão estar ali mesmo no mesmo lugar, no mesmo saco, no mesmo recipiente, mas não no mesmo estado. Então por isso que muitas vezes, irmãos, sempre o primeiro, irmãos, é sempre o melhor. E quando muitas vezes eu ouço o que eu ouço de palavras voltadas para isso, irmãos, a glória da segunda casa é maior que da primeira. Você já ouviu falar sobre isso ou não? Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe quem é que diz que a glória da segunda casa é maior que da primeira? Não, não é estudo bíblico, mas você sabe quem é que diz isso? Os jovens, os moços, que não conheciam exatamente aquilo que tinha acontecido no passado, quando a glória de Salomão, ele ofereceu aqueles milhares de sacrifícios diante do Senhor, e a glória encheu o templo, ninguém parou de pé por causa da glória de Deus. E lá no passado eles diziam, não, a glória dessa casa vai ser maior que da segunda. Vai ser, mas nunca foi até hoje. Talvez na construção do terceiro templo eles pensem nisso, os judeus, mas nunca foi até hoje, irmãos. Ou seja, sempre o primeiro, irmãos, é sempre o melhor. Por que o Senhor Jesus, ele sempre pede para que nós venhamos a estar sempre no primeiro amor, irmãos? Sabe, aquele amor, irmãos, que não tem decepção, irmãos. Aquele amor, sabe, irmãos, que a gente nunca se decepcionou, que nunca traiu a gente, sabe? Aquele amor de amizade que sempre foi sincero, simples, mas sincero, sabe, irmãos? Aquela amizade que não tem mentira. Se tem dificuldade, tudo bem, vamos lutar junto, mas não tem mentira, sabe, irmãos? Aquele sentimento que não tem desconfiança, que não tem Judas Iscariotes, que não tem Pedro, aquele sentimento puro, sabe, que nós temos pelas pessoas, é ou não é? Você pode ver, irmãos, às vezes quando alguém, por exemplo, te trai, ou alguém magoa você, vamos dizer assim, você perdoa, você perdoa, né, irmãos? Perdoa. Mas você percebe que nunca é igual? Cada vez que a pessoa chega diante de você, está perdoado. Isso não entra em questão, está perdoado. Mas lá no íntimo, irmãos, lá no íntimo. E eu louvo a Deus por isso, porque nós não somos como máquinas que dá um delete, dá um restart, um reset e isso apaga. Nós não somos máquinas, sabe? Mas Deus ainda nos faz questão de lembrar, irmãos, e ainda assim perdoar, manter o perdão. A gente não ficar levantando muitas vezes questão. Você crê que Deus perdoa? Você crê que Deus perdoa? Tá. Então deixa eu fazer uma prova aqui, você que é leitor da Bíblia. Por que muitas vezes Deus ficava lembrando o povo daquilo que eles tinham feito lá no passado, se Deus perdoa? Tá? Lá em Hebreus, irmãos, é o Levítico do Novo Testamento. Lá em Hebreus ele fala constantemente disso, Deus lembrando do passado, aquilo que já havia acontecido, já havia passado, mas Deus lembrando lá dos antepassados dele, aquilo que eles tinham feito. Por que acontece isso, irmãos? Porque fica o registro. Deus tinha perdoado? Tinha. Mas é como se ele dissesse lá no íntimo, olha, não faz mais isso não, está livre, mas não, sabe? Como Jesus disse, vai e não peques mais, não volta pelo mesmo caminho. Porque se houvesse um restart, um reset por completo, Jesus não diria, vai e não peques mais, não volte pelo mesmo caminho. Por quê, irmãos? Porque se ele voltar pelo mesmo caminho, Jesus sabe que ele voltou, foi por aquele caminho, mas não teve perdão? Teve, mas Jesus sabe, ó, você foi por esse caminho, você voltou de novo, né? E por que está lembrando, você voltou de novo pelo mesmo caminho e se houve perdão? Porque nós somos gente, irmãos, nós somos seres humanos. Nós precisamos ser tratados, trabalhados e conhecer esse ser que está do nosso lado, o ser humano. Nós lidamos com máquinas, irmãos, humanas, e muitas vezes não conhecemos o ser que está do nosso lado. Irmãos, muitas vezes não conhecemos. E os pais não conhecem filhos, principalmente nos dias de hoje. Não, né? Não conhecem, irmãos. Às vezes, quando sai uma resposta dentro de casa, você fala, mas o que é isso? O que eu estou criando aqui dentro de casa? O que está acontecendo? Dentro do nosso próprio lar, irmãos. Quanto mais quando se fala em cultura diferente, em lar diferente, em ambiente totalmente diferenciado. Ou seja, mas nós entendemos, irmãos, muito bem, sabe, que o Senhor, Ele nos chama para comunhão. O Senhor nos chama, irmãos, para momentos de nós tratarmos, irmãos. E Ele diz assim, olha, parte B do versículo, mas a língua dos sábios, fala assim comigo, a língua dos sábios traz saúde. Tanto saúde no mundo físico, como saúde no mundo espiritual. Sabe, querido? A língua do sábio muitas vezes não responde. Porque você entende que quando, por exemplo, você é afrontado ou confrontado, se você responde, você se coloca no mesmo nível, irmãos. No trânsito que é assim, né? Hoje a gente estava indo no hospital fazer visita, irmãos. Eu falei, nossa, parece que nós estamos num cortejo. Uma rua reta
E tava lá 10 por hora. Eu falei, Senhor da glória, tem misericórdia. Por aqui não tem como ultrapassar pela linha do Jardim Rodrigo. Não tem jeito, não dá para ir. E aí, do nada, assim, passou um ser do meu lado, que entrou no meu lugar. Eu falei, opa, de onde surgiu isso aqui, né? Aí o sujeito nem enxerga nem quem tá do lado, que você tá do volante, aquela ansiedade, aquela coisa, sabe, querendo explodir, parece. Que se eu estivesse no mundo lá fora, eu ia cantar uma música lá que diz, vai com Deus, vai com Deus. Mas a gente diz, Deus abençoe. Vai em paz, porque está precisando paz. Ou seja, mas irmãos, quantas vezes, irmãos, nós ouvimos palavras, nós ouvimos questões, irmãos, que às vezes não são simplesmente das pessoas, mas às vezes nós ouvimos palavras que a pessoa muitas vezes ela gostaria de ser aquilo que ela falou, mas ela não conseguiu ainda. Às vezes ela gostaria de estar em um lugar em Cristo Jesus, mas ela não conseguiu ainda. É quase como com uma espécie de profecia, ela liberando sobre a própria vida dela. Sabe, querido? Muitas vezes nós andamos caminhando, irmãos, nessa esperança de sempre, irmãos, alcançar a estatura de varão perfeito, mas isso, eu digo que nunca vai acontecer conosco. Vai ser sempre o nosso desejo, sempre o nosso objetivo, irmãos. Mas eu vou dizer uma palavra para você, que nós sempre, irmãos, vamos ter um espinho na carne. Fala assim comigo, um espinho na carne. É isso aí, irmãos, espinho na carne. Sempre vamos ter. Sempre você vai ter uma dificuldade, algo que você vai lutar contra aquilo, mas você não vai vencer, irmãos. Você vai vencer inúmeras batalhas na sua vida, mas tem uma que é um dente doendo, irmãos, é uma unha encravada. Cada vez que fala nesse assunto, você fala, oh Deus. Mas isso Deus permite muitas vezes para que a gente não se ensoberbeça. E a gente pode dizer, eu estou pleno, eu estou perfeito diante de Deus. Sempre, irmãos, nós vamos lembrar da dificuldade que nós temos, sabe? Mas Deus não nos condena por isso. Ele sabe o ser que Ele fez. Ele sabe que esse ser é cheio de complexidades, todo difícil de entender, onde Ele próprio não entende Ele mesmo. E onde quando muitas vezes Ele está diante do Todo-Poderoso, diante do El Shaddai, do grande eu sou, muitas vezes ainda assim Ele tem dificuldade de se entregar. E tem dificuldade de dizer, Jesus, vem comigo. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz uma obra, Senhor, eu estou esperando tanto tempo. Muitas vezes, irmãos, Ele está diante, é como que o cego, o Bartimeu, quando ele abriu os olhos, ele estava diante do Criador, irmão. O que eu vou falar diante do Criador? E quando nós chegamos na casa do Senhor, esse lugar, não simplesmente 4 paredes que nos protegem, mas esse lugar, o ambiente onde nós buscamos a presença do Criador. E quando há 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, e Ele se faz presente no meio, ou seja, Deus está aqui. Amém, irmãos? E mesmo muitas vezes, quando estamos diante de Deus, nós nos trancamos dentro de nós. E quando eu falo nos trancamos, irmãos, eu não estou falando o fato de plantar bananeira, de sair pendurando que nem Homem-Aranha. Eu não estou falando disso, irmãos. Soquinho, não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de algo que existe muitas vezes programado dentro de nós. Dentro de nós. Porque muitas vezes a pessoa sai de um ambiente legal, um ambiente gostoso, um ambiente de adoração, mas quando ela dá de frente à primeira adversidade, parece que o mundo cai. É ou não é? Parece que todo domingo da pessoa, todo esse momento que Deus preparou para nós, parece que vai embora simplesmente. Ela fala, estragou minha semana. Ela diz assim, ai meu Deus, comecei mal a semana. Ela fala desse jeito. A glória que ela recebeu, a presença que ela recebeu, aquilo que foi ministrado sobre a vida dela, às vezes ela acaba deixando para trás. Porque ainda existe alguma coisa para ser curada. Eu tenho um livro da Rebecca Brown que se chama Curando as Feridas da Alma. Às vezes o corpo, irmão, parece estar sarado, mas há feridas na alma, muitas vezes, irmãos, que só Deus pode curar, só o Senhor pode curar. O homem pode dizer, bom dia, estou bem. Não, ele não está bem. Tem algumas coisas que precisam ser resolvidas dentro de si, e nós precisamos ajustar, até que o dia que nós vamos encontrar com o Senhor. E principalmente, irmãos, na nossa vida terrena, nós podemos encontrar, podemos ter problemas por onde nós passarmos, se algumas coisas nós não resolvermos dentro de nós mesmos. Amém, querido? Amém, amado? Eu quero nessa hora, querido,
estar orando pelas famílias em nome de Jesus. Eu peço que você venha aqui à frente, querido. Vamos encerrar o culto assim, irmãos? Vamos encerrar o culto assim? Quando você vem aqui à frente, irmãos, junto comigo, eu vou ficar aqui também junto com você. A gente tem por oração, irmãos, estar orando pela família, alvo de oração, família do Marcos, irmãos. Estaremos orando essa semana. E também, semana passada nós apresentamos a família do Davi, né? Do Davi, vem aqui à frente também em nome de Jesus. Vem aqui à frente, vem comigo, irmãos. Fica tranquilo, eu não mordo não, irmãos. Fique tranquilo, pode vir aqui à frente, vem aqui à frente junto comigo. Nós estaremos orando, apresentando as nossas famílias diante do Senhor. Eu chamo essa família bonitona que está aqui à frente. Melhor família Deus deu para mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fala assim, a melhor família. Fala mais forte, a melhor família está na minha casa. Está na sua casa. Não pense que aquilo que é do outro é melhor que o seu, irmãos. De maneira nenhuma. Vem aqui, bonitão. Ou seja, aquilo que Deus deu de melhor, irmãos, está com você, está na sua casa. Eu não estou dizendo que é perfeito, irmãos, eu estou dizendo que é o melhor e está na tua casa. Amém, irmãos? Precisa ser lapidado e apresentado diante do Senhor todos os dias. Porque aquilo, irmãos, que nós queremos bem, irmãos, aquilo que é precioso, a gente guarda no fundo do nosso coração. Que a família do Davi apresentando também a família do Marcos aqui atrás, em nome de Jesus. Fecha seus olhos juntamente comigo e nós vamos orar. Nós vamos apresentar, irmãos, mais uma vez as nossas famílias diante do Senhor. Essa família que nós lutamos tanto, irmãos, para manter união, comunhão, a paz dentro do nosso lar, nós vamos apresentar ela em nome de Jesus. Se nós somos pastores, irmãos, antes de ser pastor de uma igreja, nós somos pastores dentro da nossa casa, tá bom, querido? Sacerdote do lar, mulher sábia que edifica a casa, fazendo com que as coisas venham a acontecer e ser abençoadas em nome de Jesus. Com seus olhos fechados nessa hora, querido, comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Comece a apresentar, querido, sua família diante do Senhor. Abençoe, querido, nessa hora. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, te dou graças. Deus, apresentando, Senhor, essas famílias, Pai, diante do Senhor. Apresentando, Pai, a família, Senhor, do Davi, Viviane, Senhor, os seus filhos que estão diante da Tua presença. Como também, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, a família, Senhor, do Marcos, Pai. Abençoando, Deus, a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai Santo, todos os dias, Pai Santo, das suas vidas, Pai, sejam abençoados, sejam guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, sejam eles protegidos pelo Senhor no mundo espiritual. Deus, nós quebramos, Deus, todas as cadeias do inferno, Deus, todo principado, potestades, dominadores, espíritos territoriais, nós quebramos, cancelamos, mandamos embora no nome de Jesus Cristo. Deus, nós abençoamos cada lar, Deus, representado, Pai, aqui nessa noite, cada pai, cada mãe, cada filho, Deus, a pessoa que veio sozinha, Deus, representando o seu lar, Deus, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, quebra, Pai Santo, todo orgulho, Deus, que há, Senhor, se porventura há, Deus, em cada coração. Quebra, Senhor, todo ódio, Deus, que há, Senhor, se porventura há, Deus, em cada coração, Senhor. Todo rancor, toda amargura, Senhor, no laço, na vida conjugal, Pai, no nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda barreira, toda diferença, Pai. Vem, Senhor, estar cancelando, Pai. Dá, Senhor, os olhos, Senhor, espirituais, para que os Teus filhos vejam, Senhor, não simplesmente problemas, Senhor, mas veja, Senhor, que a pessoa que está do seu lado, Senhor, está para ser abençoada, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que precisam ser trabalhadas, pessoas especiais, Pai, estão aqui nessa noite, Deus, e fazem parte de uma família, Deus. Mas muito mais que isso, Deus, fazem parte da sua família, Senhor, da família do Senhor nosso Deus. Nós abençoamos, Pai, nós declaramos, Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, a Tua bênção, a Tua mão, a Tua proteção, o Teu cuidado, Pai Santo. Quando os Teus filhos, Deus, voltarem, Senhor, para suas casas, quando eles voltarem para os seus lares, Deus, nós repreendemos o espírito de guerra, de contenda, o espírito de desobediência, nós mandamos embora esses espíritos malditos em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, a Tua bênção, a Tua paz. Quando os Teus filhos entrarem, Senhor, o marido, esposa, os filhos, quando eles entrarem no portão para sua casa, Deus, que a bênção esteja entrando, que a paz esteja entrando, Deus, que a comunhão esteja entrando, que os 7 espíritos do Senhor, como diz Isaías capítulo 11, estejam entrando juntamente com os Seus filhos, Pai. Nós repreendemos tudo que não provém de Ti, Deus, e tem tentado muitas vezes, Senhor, tragar as famílias, mas nós damos liberdade nessa noite para o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo agir e declarar que nós somos um em Cristo, Deus. Nós somos um em Cristo e nós somos um, Deus, na família. Aqui, Senhor, tem família Farias, tem família Silva, tem família Fernandes, tem tantas famílias, Pai, aqui sendo representadas, Pai, nessa noite, mas eles
são um, Deus, quando se trata de famílias, porque eles pensam igual, eles tomam decisões, Senhor, em conjunto, Pai, porque são bênçãos do Senhor e assim eles entendem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Deus, eu te peço, Pai Santo, nessa noite, leva para os nossos lares, Deus, em paz e segurança, guardando, Deus, as nossas vidas, Deus, quando, Deus, nós vamos sair das portas para fora, vamos encontrar mais uma semana lá para nós vencermos, não para nós sermos vencidos e sairmos entristecidos, mas para nós vencermos o desafio que é lá fora. Então, Deus, nós abençoamos, Deus, cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, para que, Deus, no próximo culto, nós estejamos aqui para carregar as nossas baterias, Deus, e para que nós continuemos, Deus, permanecendo sempre de pé em Cristo Jesus, na Tua presença, Deus, na qualidade de vencedor e mais que vencedor em Ti. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Enquanto você fica com a tua mão assim, olha só, segunda-feira oração e intercessão, quarta-feira tem célula na casa do Claudemir, quinta-feira aqui tem o culto abençoador também para a glória do Senhor, e domingo próximo tem ceia do Senhor, tá bom, querido? Domingo próximo tem Santa Ceia, então você está convidado, tá bom? E no próximo domingo, claro, reunião de liderança às 9 horas da manhã. Com a tua mão nessa posição, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo hoje e sempre, amém, e graças a Deus. A tua mão sobre o alto da tua cabeça será como óleo precioso descendo sobre as suas vestes, amém, querido? Vai em paz, o Senhor te acompanha, não vai embora, dá um abraço da pessoa bonita, abençoada que está ao teu lado, acho bonito, abençoado, libera a palavra de bênção sobre a vida dela, participa conosco da nossa recepção, querida, Deus abençoe.